Mas, irmãos, vamos lá, né? Foi me passado aí o tema, Igreja, a Sociedade do Evangelho. E como o pastor me deixou bem livre aqui, né, com relação aos subtemas, eu decidi dividir aqui em basicamente 2 temas, certo? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o tema O Evangelho que nos une. A gente vai falar um pouco sobre a identidade da igreja, certo? Que Deus, Ele de fato formou não só salvos, mas Ele formou um povo. A gente vai basear em Efésios capítulo 2, nós vamos ver aí dos versículos 11 até o 22, e amanhã a gente vai tratar um pouquinho sobre o tema Vivendo o Evangelho, a igreja que revela Cristo ao mundo. A gente vai meditar um pouquinho sobre João capítulo 13, versículos 34 e 35, eu já queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Efésios, no capítulo 2, nós iremos ler aí dos versículos 11 até o versículo 22, parte final, nessa carta que fala muito sobre a igreja, e principalmente que ela está fundamentada, ela está ligada à sua identidade aqui, ela não está nos nossos gostos pessoais, nas nossas personalidades, mas no Evangelho de Cristo Jesus. Vamos ler? A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, mais uma vez estamos diante de Ti. Te agradecemos, Deus, porque fazemos parte de um povo chamado igreja. O Senhor não apenas nos salvou, mas nos deu uma família, Deus. Mais uma vez, nessa noite, a gente possa meditar sobre a natureza, sobre a identidade da igreja e lembrar que ela está firmada naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. É o Evangelho, Deus, que nos guia, é o Evangelho que nos une, é o Evangelho a nossa vida. Mais uma vez, nós possamos meditar sobre isso nessa noite. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, há algum tempo, eu e a Nath, a gente inventou de comprar um quebra-cabeça, E quando a gente inventou isso, na verdade veio de mim, eu queria ver o desafio, Então vamos comprar de 1000 peças, 1000 peças é um bocadinho, E a gente comprou as 1000 peças, quebra-cabeça, e quando chegou, a gente foi ver, eram peças muito pequenas. Então, 1000 peças, com peças muito pequenas, era um desafio bem grande. A gente demorou bastante para fazer, pouco tempo, as pecinhas pequenas, muitas peças, e a gente conseguiu montar. E eu lembro que, quando eu estava montando, eu olhava para aquelas peças, e cada peça tinha o seu formato individualmente, ela tinha a sua cor, ela tinha as suas características ali, mas como ela estava sozinha, ela não tinha muito sentido. Só que quando você ia montando, você ia encaixando,
ela começava a aparecer, né? Ela começava a ter sentido ali. Ela começava a aparecer a imagem. Quanto mais peças estavam ali unidas, mais você conseguia ver o sentido de tudo aquilo. E meditando, né, sobre aquela simples atividade, aquela simples brincadeira, a lição que eu aprendi é que as individualidades, elas precisam necessariamente da coletividade para fazer sentido. Peças individuais, por mais que elas tenham as suas características, por mais que elas tenham o seu formato sozinhas, elas não têm muito sentido. É quando elas se encontram com a coletividade que agora elas têm propósito. Paulo acaba de falar da salvação nos versículos 1 a 10, dos textos mais conhecidos, onde ele vai falar do evangelho, que antes nós éramos pecadores, vivíamos na prática do pecado, constantemente ali pensando e vivendo em delitos, fadados aqui à condenação eterna, mas ele em determinado momento, por sua graça e pelo grande amor com que ele nos amou, ele nos trouxe para junto deles, ele nos salvou, ele nos deu vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. No entanto, Paulo agora, depois de falar dessa grande salvação, e ele podendo aqui fazer vários destaques, ou falar de muitas coisas, ele resolve falar de uma coisa. Após a salvação, ele fala aqui sobre a igreja. Ele deixa claro para nós que nós somos povo de Deus. Nós agora fazemos parte de uma comunidade. Sem Cristo éramos peças soltas, né? Desconectadas aqui, sem significado, mas em Cristo Deus nos reuniu. Ele não apenas nos deu salvação, mas Ele nos tornou povo dEle, templo do Senhor, família de Deus. Você está na igreja, irmãos, porque Deus te colocou aqui. Deus te deu uma família, você está aqui porque Deus te trouxe para esse local. Muitas vezes a gente reclama, né, da nossa igreja, a gente vive, a gente conhece as falhas da nossa igreja, mas na verdade pouquíssimas vezes a gente agradece, porque se Deus nos trouxe para cá, é porque Ele tinha um propósito para a sua vida e também para a vida da igreja. Então pare de ser o cara, né, que não depende de ninguém ou que se acha superior às outras pessoas. Alguém que eu não preciso de ninguém, pessoa que vive isolada. A natureza da igreja, quando a gente olha para a salvação que temos em Cristo Jesus, é incompatível uma vida de solidão, uma vida sem a igreja. Você ganha propósito de vida. Você ganha uma real função quando você faz parte do corpo de Cristo. Paulo, então, ele vai nos convidar, irmãos, a lembrar de 3 coisas com base na salvação. Primeiro, ele vai nos lembrar quem éramos antes de Cristo. A circuncisão aqui era um sinal externo para mostrar que eles eram descendentes de Abraão e pertenciam à aliança. Mas com o tempo isso foi se tornando uma espécie de distintivo de vanglória. Então os judeus olhavam para si como pessoas que foram circuncidadas, como superiores àqueles que não eram circuncidados, que não eram pertencentes aqui da aliança. Só que, como o John Stott ele vai nos dizer, os judeus não notaram que os gentios eles tinham problemas muito maiores do que apenas a circuncisão. Olha comigo o versículo 12, ele diz assim, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que vocês, antes, o problema de vocês não era só a falta de circuncisão. O problema de vocês é que vocês estavam num estado de alienação. É num estado de pecado. É num estado onde Deus aqui não faz parte da sua vida. E não é muito distante, né, irmãos, de quem éramos antes de Jesus.
Era uma vida de solidão, mesmo rodeado de pessoas. Era uma vida marcada por desesperança. Mesmo tentando se afogar em vários pecados, em várias coisas, né? Era uma vida sem graça. É uma vida vazia, uma vida estranha, uma vida sem sentido. É por isso, irmãos, que o mundo sem Deus, ele sempre busca preencher o seu coração. E é com qualquer coisa. É com sexo, é com dinheiro, é com poder, é com uma carreira, às vezes até com uma família. Eu conversava com um casal, o Vini e a Luz estão acompanhando eles, e eu perguntei, qual é o seu propósito de vida? A família. E se Deus tirar a família de você? Acabou-se. Se é o seu propósito de vida? Então nós éramos assim também. Pessoas que não tinham sentido, pessoas que não tinham propósito. O interessante é que Paulo nos convida a lembrar do nosso passado, quando a gente vivia nesse desespero, mas tem um ponto aqui. Ele nos convida a lembrar não simplesmente dos nossos pecados, esse parece não ser o ponto tanto aqui, mas esse estado de alienação que a gente vivia, sem a compreensão de quem éramos, sem a compreensão do que a gente deveria fazer, ou também das riquezas que agora a gente tem em Cristo. E uma das coisas que esse texto ele me mostra, irmãos, é que muitas vezes a gente olha para a vida cristã apenas como algo que eu não posso fazer porque eu sou crente, ou algo que eu não posso ser porque eu sou crente, e esquece que há muitas e muitas coisas que eu tenho, que eu sou e que eu posso fazer porque eu sou crente, e somente porque eu sou crente. E uma delas, irmãos, é poder ter uma família, é poder ter pessoas, como pais, como mães, como irmãos e irmãs, aqui na igreja. Ter pessoas com quem a gente pode contar, pessoas com que, nos momentos difíceis, a gente tem a quem ligar. A gente passou alguns períodos bem difíceis na nossa igreja, a gente perdeu alguns membros muito queridos, e é interessante porque alguns irmãos ali que faleceram, eles não tinham plano, ali funerário, e aí a igreja vai lá, e contribui para que eles possam ser enterrados com honra, E eu fico pensando nisso, Só a igreja, ela consegue fazer isso. Só a igreja, ela consegue compadecer, Eu falo que é o melhor seguro que a gente tem, porque no momento difícil, é ela que vai estar junto de você. É uma coisa que Deus lhe deu. E muitas vezes a gente olha sempre com um olhar negativo. Esse texto, então, ele está querendo nos lembrar quem éramos antes de Cristo Jesus ter nos salvado. Não apenas como alguém ruim, ou que faz coisas ruins, mas a ênfase agora é nessa falta de sentido. Na falta aqui de uma comunidade que a gente não tinha. Na falta de esperança correta, na falta de Deus na nossa vida. Não olhe para a vida cristã, irmãos, apenas nas coisas, ou baseando apenas nas coisas que você não pode fazer, ou que você não pode ter. Sabe, Deus lhe deu muitas coisas. Deus lhe deu propósito. E o mundo, ele odeia isso, Ele odeia isso, porque ele vive uma vida vazia. Ele vive uma vida sem sentido. E quando alguém aparece com sentido, eles se zangam aqui, No entanto, esse significado, ele só consegue ficar claro quando você está em comunidade. Então, primeira coisa, irmãos, lembre do seu passado. Lembre quem você era antes de Jesus. Faça sempre essa reflexão. Paulo, constantemente, ele nos leva a pensar quem éramos e o que Jesus nos deu. Então, lembre quem você era. Você era estrangeiro. Você era alguém distante, agora você tem uma família. Segunda coisa que Paulo vai nos lembrar é do que Cristo fez, e ele nos reconciliou. Assim como é preciso, alguém encaixar as peças e gastar tempo ali, encaixando as peças, quebrando a cabeça de fato. Do mesmo modo, foi Deus que nos trouxe para essa reunião, foi Ele que nos salvou, e isso não é mérito nosso.
Não teve nada do que a gente poderia fazer para ser salvo. Foi graça. Foi pelo amor dele, foi pela graça dele. Que agora a gente é povo de Deus. E ele foi lá e nos trouxe a salvação e nos deu uma igreja. Mas ele nos leva a pensar aqui, nos versículos 13 a 18, numa grande verdade. Ele não apenas nos ligou com ele mesmo. Olhar para a cruz deve nos levar a pensar também que nós fomos ligados aqui com quem está do nosso lado, com os nossos irmãos. Aquilo que baseia a nossa relação enquanto comunidade não são os nossos gostos pessoais, mas é a pessoa de Jesus. Sabe por que a gente continua vivendo igreja? Não é por causa dos nossos gostos, das nossas personalidades, é por causa de Jesus. Às vezes a gente lida com alguns problemas na igreja, a gente fala assim, rapaz, a gente só continua insistindo na igreja porque Jesus foi quem nos ligou. E ele disse que isso dá certo. E é por isso que a gente continua batalhando. Porque quando a gente olha humanamente, é impossível, são pessoas diferentes. São pessoas com características assim, muito diferentes umas das outras. Experiências, convivências diferentes. Isso só dá certo por causa de Jesus. Aqui a gente vê dois grupos muito claros, né? Os gentios e os judeus. E a inimizade que se tinha, não somente entre eles, mas também deles com o próprio Deus. E é a cruz que resolve isso. Quando ele afirma que a cruz quebrou esse muro de inimizade, ele está remetendo aqui ao templo. E quando você olhava para o templo, você via claramente judeus e gentios. Você olhava para o templo e ficava claro, há um espaço para os judeus e há um espaço para os gentios. Então existia uma quebra aqui. Esses dois grupos aqui, eles viviam em guerra. E ele vai usar aqui algumas expressões para esses dois grupos. Ele fala longe e perto nos versículos 13 a 17. Ele fala, né, nós e vocês no versículo 18. Ele usa também ambos no versículo 14, dos dois nos versículos 15 e 16. Ele está deixando claro que esses dois grupos estão em destaque aqui, gentios e judeus. E ambos precisaram ser reconciliados com Deus. Os judeus, é claro, e é preciso a gente fazer essa observação, eles de fato tinham vantagem, era o povo de Deus. O Senhor fez alianças com eles. Tinham os profetas, os inúmeros milagres que Deus tinha feito diretamente com eles. Paulo vai falar em Romanos 9, 4 a 5, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas, deles são os patriarcas, a partir deles traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Então é inegável que os judeus, eles tiveram mais oportunidades, eles tinham mais destaque de confessar Jesus. Mas como a gente bem sabe, nem judeu, nem grego, nem gentil, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não apenas gentios tiveram que crer em Jesus, os judeus também tiveram que fazer a mesma coisa. Para resolver essa inimizade, Jesus teve que fazer algumas coisas, o texto vai destacar, anular, destruir, reconciliar, não apenas isso, mas também criar. Assim como no casamento em que dois se fazem um, do mesmo modo, gentios e judeus, eles se tornaram um. O povo que Paulo vai chamar aqui de novo homem, né? Novo homem é a igreja. A referência não é uma pessoa individual, mas a igreja. As nossas particularidades, então, irmãos, não é mais aquilo que marca a nossa identidade. Não é mais aquilo que marca a nossa identidade, mas a nossa união com Cristo. É por isso que Paulo vai falar lá em Gálatas, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, homem ou mulher. Não temos mais características individuais que marcam a nossa identidade. Que marcam a nossa identidade. É estar unido com Jesus. Paulo vai utilizar aqui 4 palavras, na verdade, 4 vezes a palavra paz aqui, versículo 14, 15 e 17. É um pequeno trecho, mas para mostrar
que agora o povo de Deus é marcado pela paz. É marcado pela paz. Pela paz que a gente tem com Deus, mas é uma paz também que temos uns com os outros. Mas com todas as nossas diferenças, personalidades, gostos, experiências, nada disso mais é marca da nossa identidade. Para sermos um com Cristo, somos um também com os nossos irmãos. Lembro uma vez, né, mesmo casal, a gente conversou, estava tendo algumas desavenças, coisas simples, e eu lembro que eu perguntei para eles, como é que está a sua relação com Deus? Imediatamente, a leitura que eles fizeram foi começar a falar sobre devocional, sobre oração, leitura da palavra, o que estavam lendo ali, e eu, legal. Só que, quando a gente pensa na nossa relação com Deus, a gente necessariamente precisa levar em conta como está a nossa relação com o próximo. A sua relação com Deus não é medida aqui apenas com aquilo que você faz diante de Deus, mas aquilo que você faz também diante dos seus irmãos. Como é que está a sua relação com o outro? Eu ouvi, mas eu deixei bem claro para eles, olha, pela relação que vocês estão tendo, vocês não podem estar bem com Deus. A gente não pode estar bem com Deus e estar mal com os nossos irmãos. A gente não pode viver em união com Deus e viver odiando as pessoas que estão ao nosso lado, né? Então esse texto aqui, ele está dizendo para nós que é impossível estar bem com o Senhor, estar mal com quem está do nosso lado. Cristianismo de mosteiro, irmãos, não existe. Cristianismo isolado, você faz de conta. Olhar para a cruz necessariamente me faz olhar para quem está do meu lado. Faz olhar para a igreja do Senhor, para o povo de Deus. Jesus, enquanto crucificado, ele olha, está lá crucificado, ele olha para a sua mãe e ele olha para João ali, né, o seu irmão. Está aí sua mãe, está aí o seu irmão. Jesus crucificado, ele está preocupado com pessoas. A gente olha para a vida do apóstolo Paulo e a sua vida é marcada por preocupação com o povo de Deus, com as igrejas, com pessoas. E tem gente que acredita que é possível um cristianismo santo sem fazer parte de uma comunidade, vivendo sozinho, sem uma comunidade do lado. Não tem como, irmãos. Se você acha que você pode viver a fé em Jesus sozinho, você está muito enganado. Você não só deve fazer parte de uma comunidade, como você precisa de uma comunidade. Viver sozinho, irmãos, é ilusão. É impossível estar bem com Deus, se você não faz parte do povo dele. A terceira coisa que ele vai nos convidar a lembrar é quem somos agora. Um determinado teólogo, né, pastor que eu gosto de acompanhar, ele diz que quando Paulo, ou a Bíblia, né, de modo geral, ela usa muitas figuras para falar de uma determinada verdade, é porque aquela verdade é algo muito complexo, é algo muito difícil de explicar. Paulo diz que, ele vai usar aqui 3 figuras, né? Diz que não somos mais forasteiros e estrangeiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Olha a dinâmica aqui novamente, irmãos. Vertical com Deus, e aquilo que eu sou vertical com Deus, faço parte da igreja. Eu faço parte de um povo de Deus aqui. E aqui a gente entra num tópico sempre muito presente, né, nas nossas igrejas, que é ser uma igreja. E a maneira como a gente trata a igreja, né, vai vir diretamente do que a gente pensa sobre ela. Algumas pessoas acham que a igreja é uma empresa. Por achar que a igreja é uma empresa, elas tratam a igreja ou convivem na igreja com essa mentalidade. Então ali são patrões, né? São os meus colegas de trabalho. Se errou, é expulso, né? Demitido. Outras pessoas não, já acham que é um clube. E por achar que é um clube, né? Zero compromisso. São pessoas que vêm para a igreja só nas partes boas, né? E está tudo certo. É um clube. Eu venho quando eu me sinto bem. Mas não é bem essa imagem que ele vai nos levar a pensar.
Ele nos leva a pensar que a nossa identidade ela está alicerçada não na nossa raça, nosso gosto pessoal, nem mesmo no nosso sangue, mas na cruz de Cristo. A nossa pátria não é essa, né? Mas é uma pátria que está nos céus. A gente faz parte de uma cidade, mas uma cidade celestial. Não há forasteiros aqui. Aqui, dentro do povo de Deus, não há estrangeiros. A gente faz parte de um mesmo povo. É de um mesmo povo. É por isso que você pode ir para qualquer lugar do mundo. Se lá tiver uma igreja do Senhor, ama o Senhor, crê nele, você tem uma família. Você tem um povo. Você pode se sentir em casa. Eu posso sentir isso porque é a minha família, irmãos. A Bíblia vai usar essa outra figura, que é a figura de uma família. A Bíblia sempre mostra que a igreja, ela deveria ser um ambiente familiar. E ela é eu ouvindo aqui o Raimund falando, né, como é legal essas questões das famílias, né? Lá na igreja também a gente procura muito enfatizar isso, porque causa um impacto, não só nas famílias da igreja, mas nas pessoas de fora também. Eu falava também no acompanhamento com o casal, né? Como você deve lembrar que a sua família também é um meio de Deus alcançar pessoas. Sua família talvez, você não vai ter tanto contato, mas quando ela olhar para a sua família, é um meio também dela glorificar Deus, de conhecer Jesus. E aqui ele vai trazer essa figura. Eu lembro dos pastores, eles precisam governar bem sua casa. Por quê? Porque o parâmetro é, se em casa você não governa bem, você também não vai governar bem a sua igreja. Porque a igreja é um ambiente familiar. Lá você precisa exortar os irmãos mais velhos como a pais. Você precisa exortar as irmãs mais velhas como a mães. Você lá tem as moças, você tem que tratar como suas irmãs. Nós nos chamamos aqui de irmãos. É um ambiente completamente familiar. E esse é o grande ponto aqui. Porque a gente não vê a igreja como uma família, muitas vezes a gente vê como um clube, ou a gente pensa que é uma empresa. E a gente acha que não há problema em família, né? Qual a família que não tem problema? Né? Qual a família que não tem problema? Qual o casal que não tem desavença? Isso acontece, é normal. Mas a igreja a gente acha que é um clube, por ser um clube eu não tenho problemas. Eu venho só para ter lazer. E não é assim que funciona. Olhe para a igreja também como uma família. E como família, a gente tem agravantes, né? Porque muitas vezes você tem desavença não com o seu patrão, você tem desavença com o seu irmão, você tem desavença com aquele que você considera um pai, ou aquele que você considera uma mãe. É por isso que os problemas na igreja, eles são tão severos, né? E eles nos machucam tão grandemente, porque nós temos uma relação familiar, e ali você não está de frente de um patrão, mas do seu filho, da sua mãe, do seu pai. É por isso que muitas vezes a gente se frustra com a igreja, né? Com os irmãos. A gente tem uma relação tão boa, de repente algo acontece. Mas como família, a gente continuou juntos. A família tem o sangue, né? A família tem o sangue. Mas nós temos o sangue de Jesus. É por isso que a gente continua unido. Por isso que a gente continua perseverando. A última figura que ele vai trazer aqui é a de um templo em que Deus habita. A igreja não foi fruto, como eu falei, das nossas ações. A igreja não foi fruto do nosso braço, mas ela foi detalhadamente criada, projetada por Deus, que é o Criador dela. Ele foi arquitetada aqui do jeito que o Senhor quis. Muitas vezes a gente esquece disso. Eu gosto de falar lá na igreja, graças a Deus que a igreja não é governada pelo meu gosto, né? Ela não é do jeito que eu gosto. Eu sou muito simples, irmão, assim. Para mim é tudo muito simples. Então, graças a Deus, a igreja seria uma chatice, né? Se fosse tudo baseado no que eu acho. Mas não é pelo que eu acho. Não é pelo meu gosto. É pelo aquilo que o Senhor diz em sua palavra. Ele é o Criador da igreja. E é Ele quem diz como a igreja deve ser. Esse grande templo de Deus aqui, ele foi construído. Ele é feito tendo uma pedra angular. Nosso próprio Senhor Jesus. Ela é edificada através do ensino dos apóstolos e profetas. Ela é ajustada. E aqui é o ponto, irmãos. Ela cresce junta. Não é sozinho, mas junto. É ajustada, ela é edificada, ela cresce com o objetivo de se tornar o santuário de Deus. Morada do Senhor. A igreja, e a grande diferença aqui,
todas essas outras coisas que eu citei, não é apenas os objetivos, sabe? Não é apenas para onde ela está caminhando, mas porque somente na igreja que Deus se faz presente de uma maneira especial. É quando a igreja está reunida, é quando ela está junta, é quando ela cresce junta, sofre junta, adora junta, que Deus se apresenta e Ele manifesta a sua presença de uma maneira especial. Não despreze, irmãos, momentos como esse. Não despreze reunião da igreja, participe, se envolva. Aqui você vai notar a presença de Deus. Eu sei que os irmãos têm várias histórias, são 49 anos. São muitas histórias que os irmãos têm, de ali Deus se apresentou de uma maneira especial. Só na igreja, no clube, na empresa, não vai ver dessa maneira. Mas aqui na igreja você vai ver de maneira especial. Eu queria concluir então, irmãos, com 3 aplicações. Primeira coisa que eu queria falar é que viver em comunhão é um grande desafio, viu? Vou mentir para você não. Viver em comunhão é um grande desafio. As nossas relações, elas são dinâmicas, as nossas relações, elas têm choques, como eu falei, são pessoas diferentes, realidades diferentes, vivências diferentes. Mas todas as vezes que você for pensar em falar mal da sua igreja, reclamar do povo de Deus, lembre do passado de vocês, lembre do estado de alienação que viviam e percebam o que Deus lhe deu. E Ele lhe deu uma família, Ele deu um povo onde você é cuidado, você é alimentado, você é encorajado. Ele deu amigos com quem você pode contar, Ele deu pais e mães que sempre lhe oferecem consolo, direção, conselho. Ele deu irmãos e irmãs que se compadecem de você porque vivem as mesmas experiências, os mesmos desafios. Ele deu filhos, filhas, para que você pudesse cuidar. Lembre que hoje, em qualquer lugar do mundo, você tem família, e ela é chamada igreja. Não fique reclamando, irmãos, da sua igreja. Sabe, eu sei que a gente tem alguns motivos, mas nenhum deles é superior à realidade do que é a igreja. Jesus morreu por ela. Jesus morreu por ela. Ele projetou a igreja, e Ele diz que é isso aqui é bom. Então a gente continua crendo, a olhar para a igreja. Segunda coisa é que você deve olhar não apenas para o que Cristo lhe deu, mas tenha sobre os seus olhos que você não mereceu nada do que Ele lhe deu. Muitos dos nossos problemas, irmãos, paira sobre alguns sentimentos, problemas da igreja, né? Paira sobre alguns sentimentos pecaminosos. Ego, orgulho, amargura, inveja. E lá no fundo do nosso coração, tem uma vozinha assim, como se estivesse falando para a gente, olha, você não merecia isso, você merecia mais, né? Olha, falou mal de você, você não merecia passar por isso, alguém te machucou, você não merecia passar por isso. É por isso que o cristianismo real, o cristianismo verdadeiro, ele é tão difícil assim, porque ele não suaviza, e ele deixa claro para nós, não merecíamos absolutamente nada. Ao olhar para a cruz, a gente deveria ter reflexão, eu deveria estar lá, o que eu merecia era o inferno, e Deus me dá salvação, e Deus me dá um povo para chamar de família, eu deveria estar ali no lugar dele. O problema das nossas relações e dessa fragilidade que muitas vezes a gente vive na igreja, é porque a cruz de Cristo, ela parece não ser a base das nossas relações. Lembra que eu falei lá atrás? Jesus não apenas nos liga com Ele, mas Ele nos liga aqui enquanto comunidade. O que nos falta então é olhar para a cruz, irmãos. Diante da cruz, e ao olhar para a cruz, não deveria ser algo tão difícil perdoar. Não deveria ser algo tão difícil pedir perdão. Não deveria ser algo tão difícil ser misericordioso, ser bondoso. Ao olhar para a cruz, o nosso orgulho, ele acaba. Porque no final das contas, nem eu nem você merecíamos esse povo chamado igreja. Nem eu nem você. Tenha essa convicção, quando o seu coração e o pecado que está ali falar para você, olha, você merecia mais. Não merecia não, você merecia menos. É pela graça de Deus, é pelo amor dele,
que você faz parte de um povo. E você deve agradecer por isso, porque você não merecia. A terceira e última coisa que a gente precisa lembrar é que ainda estamos em processo. Não estamos prontos, né? E erros vão ser cometidos. A gente vai pecar, irmãos, felizmente, viu? Essa é uma realidade. Você vai vir para a igreja e você vai se frustrar algumas vezes, você vai se machucar. Essa é uma realidade. Mas a nossa mentalidade, ela deve ser de contribuir para o crescimento, contribuir para o amadurecimento aqui do corpo de Cristo. A gente precisa entender que as nossas ações, que aquilo que a gente fala, deve ser para construir. E só tem duas opções, irmãos. Ou a gente constrói ou a gente destrói. Então você deveria fazer esse teste. Antes de fazer qualquer coisa, se pergunte, se questione. É para edificar? É para construir? Se não é, se for para destruir, eu não falo, eu não faço. É para edificar, sabe? É para trazer maturidade para a igreja, eu faço. Agora, se é para destruir, se é para acabar com ela, eu não faço. Às vezes, a gente até tem intenções boas, mas a forma que a gente utiliza é terrível, né? Sabedoria também não é só você ter a intenção correta, mas a forma correta. Quando a gente olha para Tiago capítulo 3, falando sobre a língua principalmente, que é um dos nossos principais problemas, né? A língua. Não é apenas a intenção do meu coração, mas a forma também. É para edificar? É para construir, é para crescer, é para amadurecer, estamos juntos. Mas se for para destruir, não faça. Não faça. Esse povo aqui, ele foi caro para Jesus. Foi caro para ele teve que morrer. Deveria ser caro para você também. A igreja é do Senhor, irmãos. E Ele diz o que ela é. Ele diz o que ela é e o que ela faz. E a gente deve ser obediente aqui ao Senhor da igreja. Vamos orar? Deus Santo, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou mediante a morte do Teu Filho. Mas o Senhor também, em Sua graça, Deus, nos deu um povo chamado igreja. É uma família, Deus, que nós temos. Por mais difícil que seja, por mais, machucados que a gente tenha nesse relacionamento, ainda assim, Deus, nós não merecíamos esse povo. Não merecíamos pessoas que oram por nós, não merecíamos pessoas que cuidam da nossa vida, pessoas que se preocupam em saber como estamos, pessoas que nos encorajam, pessoas que puxam a nossa orelha quando estamos errados. E tudo isso em amor, Deus. Obrigado porque, ao olhar para esse povo, o Senhor viu alegria, o Senhor viu satisfação. Que ao olhar para esse povo também, a gente possa ter esse mesmo sentimento. Muito obrigado, Deus. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém.